a melhor avaliação de político no Brasil. E fico muito grato com isso, porque, primeiro, eu sei que, eu tenho 29 anos, Vilela. Tipo, 29 anos. Eu há 5 anos atrás, praticamente ninguém me conhecia. 5, 6 anos atrás ninguém me conhecia. Então, muitas das vezes, tô tomando só um tempinho, porque eu acredito que isso aqui é importante, pra esclarecer pra quem quer também, né? De que, assim, eu tenho 29 anos, eu fui o deputado mais votado da história, não de todo o país, mas dessa legislação, o terceiro mais votado da história do Brasil. Eu não usei um centavo de dinheiro público, entendeu? Eu não tenho nenhuma mídia ao meu favor, eu não tenho Globo, eu não tenho indicado do STF, eu só tenho literalmente minha rede social e a minha voz e a confiança das pessoas. E ainda assim, a gente consegue fazer um trabalho tanto no âmbito de entrega de emendas, de algo propositivo, quanto também combativo. Mas o que eu tenho percebido é que, cara, parece que eu sou presidente da República. E eu não tô sabendo. Porque parece que os problemas do Brasil, tudo é não. Olha lá, o Nicolas não faz nada. O Nicolas não faz nada. Como assim? Qual que é o poder, Vilela, que eu tenho pra poder dar um norte, assim, na canetada, às decisões aqui do nosso país? Poxa. Então eu até fico, assim, e faço uma crítica aqui, se caso vocês forem ver aqui, algum comunista for ver aqui no futuro, é o seguinte, cara, você tem ideia que nem eu e nenhum comunista aí de abaixo de 35 anos esteve no poder executivo ou nas decisões reais, assim, do nosso país? No seguinte sentido, eu sou deputado federal, mas meu poder é extremamente limitado. Extremamente limitado. Ainda mais hoje com o STF. Poxa, a gente derruba o aumento de IOF, o STF vai lá e derruba na canetada. A gente agora vai e derruba a MP, que eu vou ter errado. Peço perdão, inclusive, estava com minha filha, já esclareci isso. É uma votação importante, não pode ter esse tipo de erro, é o meu trabalho, mas eu literalmente estava com uma criança de menos de 10 anos no meu colo, 10 dias. que com icterícia, a minha outra filha, a Aurora, não conseguindo dormir, minha esposa estava do meu lado, e eu ali, enfim, vi a orientação, vi um monte de não, achei que era não e votei não. Só que durante o dia inteiro, eu fiz campanha contra o MP, eu postei no meu Twitter, postei no meu Instagram, a gente conversou, eu liguei pros caras, mas assim, a manchete não sei o que, e Nicolas alega erro. Cara, qual outro deputado que você viu que os caras dão manchete assim? Você tá me entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, é óbvio que quando a gente faz um trabalho... Você também entende o pessoal que ficou puto contigo, né? Por um erro desse. Não, mas posso falar? Essa galera ficaria puta comigo por qualquer coisa. Isso é minoria. Hoje a gente estava minoria da minoria, cara. Hoje a gente tava lá, tinha, sei lá, eu fiquei 3 horas e meia assinando livros. Na minha rede social, quando eu postei, todo mundo, não, eu entendo. Tipo, real, você errou, tudo bem. E outra, não era nem a votação do mérito do projeto, era a votação de retirada de pauta do projeto. Tá. Então, tipo, se não tivesse tirado de pauta, o próximo passo era votar o projeto. Aí, beleza, porque na hora meu assessor me ligou, o que você fez? Eu falei, o que, meu irmão? Tô na loucura aqui, tava no Viva Voz e tal. Ele, velho, você votou não. Eu falei, putz, grila. Mas assim, enfim, eu já tô acostumado com as pancadas. Só que, pra poder analisar, você que tá me ouvindo aí, se eles não me usam como uma forma de, olha lá o Nicolas gastando 750 mil pra poder divulgar os cursos dele. E daí? Eu tô usando dinheiro público? Olha lá o primo do Nicolas com maconha foi preso. Mas daí? Eu tenho alguma coisa com ele? Não tenho nada com ele não, e tem algum envolvimento com isso? Imagina você responder por toda a merda que seu parente faz. Enquanto isso, meu irmão, tá o Lula aqui, gastando 2,5 bi de publicidade, gastando com viagem pra Nova York. Você tem assim, ideia que a galera literalmente tá brigando entre si? Eu digo até mesmo os comunistas estão brigando conosco, colocando a gente como os inimigos, sendo que, meu irmão, a gente não é culpado por nada que tá acontecendo agora no país. Nada. Pô, beleza. Reforma agrária. Por que o PT não fez reforma agrária, pô? Porque, nossa, nós tiramos o povo da pobreza. Tá, por que o Lula vai visitar os pobres, então? Por que a gente tem os piores tipos de IDH? Por que o Nordeste, das 10 cidades mais violentas, tem 7 lá? Por quê? Aí isso é culpa de quem? Culpa minha? Culpa de um comunista de 20 anos? Não é, cara. Não é culpa nem dele, nem minha. Por que, então, que as pessoas têm essa loucura de colocar nós contra eles? Porque eles sabem que quando cita o meu nome, eu falo isso aqui com muita humildade, Lela, de 2025, os perfis mais influentes de 2025 foi Neymar, Virgínia e eu. Você tem ideia do que é isso? O único político praticamente a estar nessa posição? Pô, cara, então eu sei o que eu sou, mas por um outro lado eu peço, até você que me odeia, é hater, que se dane, tudo que acontece, olha o Nicolas. Por que essa galera não tá falando sobre o STF, cara? Por que essa galera não tá falando do Lula, que é o presidente da República?
Agora, a minha votação, que é 1 de 513, ela tá desequilibrando todo o país? Pô, eu tenho 29 anos de idade, cara. O Lula tem disso só de militância política e olhe lá. Então por que eu falo isso aqui? Porque eu sei da plateia que tá aí, eu sei da posição de várias pessoas nesse sentido, mas graças a Deus eu sou minoria da minoria. E outra, eu não quero que a gente tenha a impossibilidade de conversar e dialogar, não. Pelo contrário, eu acho que pela falta de diálogo é que assim começa a violência. Assim que começa, de fato, o que é muitas vezes que a gente tá vendo agora. Então são pintados monstros, pô, os caras meteram no dia da votação da 6x1, né, um tempo atrás, cara, colocaram minha cara, que não sei o quê. Fizeram, olha aqui, ó, te mostrar aqui, ó. Colocaram o meu negócio como aqui, ó, PCC. Me associaram com PCC, Sim. primeiro comando do Congresso. Ah, eu vi isso daí. Primeiro comando do Mas qual foi a Congresso. relação? Eu sei lá o que com a minha relação com isso. Ah, foi porque o negócio do Pix. Porque o meu vídeo do Pix, segundo o Lula, que inclusive vai tomar um processo com relação a isso, segundo eles, o meu vídeo do Pix ajudou o crime organizado. Porque impediu combater a lavagem de dinheiro e crimes. Porque eu tinha impedido a portaria que o governo fez. Beleza, pensa comigo, Ana. A portaria era para impedir lavagem de dinheiro e o crime organizado, né? Certo. Então isso, com certeza, tinha que estar escrito na portaria, né? Não tem nada na portaria sobre isso. E outra, se um governo quer combater o crime organizado e ele não faz, ele recua por conta de um vídeo, quem aí que prevaricou? Foi eu ou eles? Quem tinha o poder de fazer isso é eles. Então, se eles não fizeram, a culpa é deles, velho. Então, assim, é tanta mentira. A gente ia combater o crime organizado, mas ele fez um vídeo e a gente desistiu. Isso, aí a gente desistiu. Beleza? Aí o Lula, cara, filmou isso. Inclusive, eu acho que foi em Contagem, em Belo Horizonte, lá em Minas, falando que o meu vídeo eu fiz pra poder ajudar o crime organizado. Então, aí os caras atrelaram isso ao PCC. Aí me vem recentemente agora essa operação aqui em São Paulo, tal, com as fintechs, não sei o que, aquela loucura toda. Os caras viu, foi o vídeo do Nicolas que ajudou. Os caras estão me associando mesmo ao PCC. Eu acho que então o PCC deve chegar e falar assim: não, mano, que isso, tem nada a ver não, velho. O Nicolas tem nada a ver não, vocês estão malucos. Então, olha o nível que os caras chegaram. Aí, vamos lá, enquanto isso, nós temos recordes de queimadas na Amazônia. Nós temos uma política externa que só agora o Lula decidiu ir conversar com o Trump, mas até pouco tempo era nazista de outra cara. A mulher dele, a Janja, chamando o Elon Musk de fuck you. Era ele zombando, fazendo piadinha toda hora. Beleza. Enquanto isso, tá rolando a COP30, que são bilhões de reais não licitados, tá? Sem licitação. E que os caras estão desmatando a floresta amazônica para poder fazer um caminho para você chegar num evento sobre ambiente. Então, assim, aí eu te pergunto, tá, o problema sou eu? Então quer dizer, então, que se ano que vem eu falo assim, pessoal, tô com 2 filhas, provavelmente ano que vem já vou ter feito outro, tô cansado, não quero mais. Aí o Brasil deslancha. Aí o Brasil vai pra frente. Aí a gente não tem a trava que é o Nicolas Ferreira nisso. Pô, é uma desonestidade intelectual muito gigantesca, cara. Abra seu olho, bicho. O presidente da República, ano que vem, vai completar 18 anos no poder do Brasil, pô. O que esses caras estão reclamando de direita? A gente ficou 4 anos no meio de uma pandemia de merda, sem conseguir fazer praticamente nada, porque o STF botava a faca toda hora no pescoço do Bolsonaro. Nem indicar o diretor-geral da Polícia Federal deixou indicar. E aí o problema inteiro, do mundo inteiro, é de todo mundo. Acho que até a MP da carteirinha gratuita estudantil caducou, né? Eu sempre usei, o Bolsonaro não conseguiu nem fazer a MP virar lei pra carteirinha estudantil. Estatal quebrando, Correios quebrando e pagando dinheiro pro Gilberto Gil da sua grana. Estado arrecadando 3 trilhões, é recorde histórico. Mas o problema... Vamos discutir União Soviética, porque eu acho que tem que ter uma revolução comunista aqui no Brasil, porque os trabalhadores... Meu irmão, deixa de ser imbecil. Os caras estão vendendo, você vai voltar lá na União Soviética, nós estamos discutindo, sei lá, o Elon Musk tá lançando foguete, o nego tá fazendo um robô, servir comida na sua mesa. O Brasil vai ficar discutindo, sabe, teorias fracassadas até quando, cara? Os caras ficam ressuscitando toda hora regime militar, meu irmão. Regime militar passou, esquece essa porcaria. A esquerda, ela fica ressuscitando um monte de mortos pra poder tirar o foco, cara. Não foi o próprio Lula, meu irmão, que foi condenado em 3 instâncias, com mais de 10 mil páginas do processo. E o próprio Gilmar Mendes depois chega e fala assim, não, o Lula tá na presidência por causa da gente. José Dirceu agora tá dando discurso sobre democracia no Senado.
O cara que foi condenado a não sei quantos anos. Você tem o Lula dando um induto pro Cesare Battisti, que foi condenado em prisão perpétua lá na Itália. Depois só que gerou uma confusão com a Itália, que eles deportaram ele pra Itália. Cara, que isso? A gente saiu das estatais dando lucro para estatais dando prejuízo. Não é a culpa não, a culpa é minha do Bolsonaro que tá preso, porque o Bolsonaro tá preso, ele não é presidente há 3 anos e a única coisa que eu escuto no parlamento e da esquerda é Bolsonaro. Ah, troca o disco, pô. Troca o disco. Agora eu gostei que tu falou do... Vilela, ele falou do Cesare Battisti, ele deu uma lembrança aqui. A minha primeira atuação política foi em 2013, quando o Cesare Battisti pretendia palestrar na UFSC. Eu e mais 2 amigos, Antônio Pinho e João, nós organizamos uma manifestação contra o Cesare Battisti, nós éramos em 6 pessoas. E a presidente Dilma mandou uma mensagem, um WhatsApp pro Cesare Battisti dizendo que ele não deveria ir para o evento porque havia um grande movimento fascista organizado. E ele cancelou a palestra em 6 pessoas. Mas isso tudo que o Nicolas está falando é relevante, mas lembra que o que ensejou isso foi aquela tua pergunta sobre o que a gente faz para resolver o problema da educação. O Nicolas citou alguns projetos de lei aqui, mas assim, claro, você já tocou nesse ponto. A participação das famílias é fundamental. O conservadorismo sabe disso, as pessoas de direita sabem disso. E quem construiu a usurpação, a substituição da família pela escola, como se a escola tivesse autoridade moral, religiosa, autoridade completa, inclusive para formar um cidadão, para dizer o que é certo e errado. Porque quando a escola diz para um menino que ele pode ser uma menina, quando a escola diz que um relacionamento homossexual é tão nobre quanto um relacionamento heterossexual dos pais daquela criança, todas essas incursões, todas essas falas são uma opção moral religiosa que a escola adota com relação à criança, é a usurpação do papel dos pais. Mas isso que o Nicolas falou de impedir, acabar com essa história de aprovação compulsória é um bom caminho, a criança tem que ser nivelada. Mas, mais uma vez, quem foi que disse que era opressor e autoritário atribuir uma medição numérica e um grau de compreensão para cada criança? Quem foi que disse isso? Foram os conservadores? Que se tornaram inimigos da memorização, inimigos da técnica? Não. Quem disse que a criança não pode ser numerada, não pode receber uma nota, não pode ser avaliada por seu desempenho meritocrático? Foi a esquerda. E, mais uma vez, me desculpa discordar de ti, tem também a ver com Paulo Freire. Tranquilo. Lá em Santa Catarina, nós temos um projeto que até gostaria de sugerir para outros deputados estaduais, que a gente chama de voucher educacional. Em muitos municípios pequenos ou que recebem muitos imigrantes, como o caso agora, Santa Catarina recebeu 600 mil novos eleitores, muitos municípios vêm imigrantes ou um grande fluxo de pessoas e junto vêm as crianças e não tem vaga nas creches, né? Então o prefeito demora lá 3, 4, 5 anos para construir uma creche nova e aí ele vai assumir o ônus do concurso público daqueles professores, a pintura da escola, a jardinagem da escola, a alimentação das crianças, e é um custo aluno muito alto. Nós fizemos um projeto de lei que serve para todo o Brasil, que eu até gostaria que fosse copiado, que é o programa do voucher educacional. Quando não há vaga em uma escola pública para matricular um aluno, seja de periferia ou do centro da cidade, ele vai procurar o sistema público, não encontra uma vaga, o prefeito ou o governador poderiam pagar um voucher, Nicolas. Por exemplo, quanto custa um aluno, a média do aluno numa cidade como Itajaí, minha cidade, é R$ 1.500? Não tem vaga na creche, o prefeito paga R$ 1.500 e a criança estuda numa escola particular. Nisso, acho que todo mundo concorda. Todo mundo sabe que o nível das escolas particulares é superior à das escolas públicas. Por uma série de motivos, mas a explicação mais simples é: o professor da escola pública, ele não é remunerado conforme a sua atuação, ele recebe um salário, ele é um funcionário público. E segundo, não há nem repescagem, nem reavaliação constante desse professor. Outra sugestão que eu sempre faço para o nosso governador e fiz para o ex-governador, que poderia melhorar a educação, mas a esquerda é compulsoriamente contra, os sindicatos são contra, os professores são contra, um teste, assim como nós fazemos na faculdade o ENAD a cada 2 anos, um teste com os professores de conhecimentos de português, matemática e sua área específica de atuação. Todo professor de química, de religião, de qualquer assunto, história, todo professor tem que conhecer o idioma pátrio e tem que conhecer um pouco de matemática. Então, você faria um teste de português, matemática e conhecimento da área dele, história, geografia. E a cada 2 anos você nivelaria esse professor. Se você tentar atribuir hoje, Vilela, um pagamento ou um bônus pelo desempenho do professor, os próprios professores são contra. Por quê? Eles são contra serem reavaliados, eles são contra serem avaliados e eles são contra o bônus. Porque provavelmente eles conhecem a sua expectativa nessas provas. O exemplo disso é Santa Catarina, que teve um concurso durante o governo Moisés, o governo passado. Nesse concurso, 17 mil professores escreveram a palavra coração com 2 S's. E o governador Jorginho Mello agora, que é o melhor governador do Brasil, na minha opinião, com todo respeito ao Tarcísio,
Mas assim, o governador Jorginho fez um chamamento público, abriu concurso para 10 mil professores. 10 mil vagas. Sabe quantos passaram? 1.000. Putz. Sobrou 9 mil vagas. Porque os caras não atingiram o nível médio. Então, assim, os professores ficam revoltados. Lá, alguns até dizem que eu sou inimiga da educação porque eu pontuo esses problemas. Eu imagino que sua mãe tenha sido uma excelente professora. Eu me dediquei bastante quando eu era professora. Tinha até um site, eu criei um site para compartilhar as minhas ideias lúdicas de atividades de história. Então, todos disponíveis na internet até hoje, inclusive. Mas eu acredito que existem professores dedicados. Mas o que explica o aluno entrar com 4 anos, normal, e sair com 18 nos piores índices internacionais? Alguma coisa acontece entre os 4 e os 18 anos desse adolescente, cara. E assim, quem é o responsável? Quem é que diz que é o agente de transformação social? Quem arroga para si esse título? É o próprio professor. Hoje, nossos professores têm 3 anos para alfabetizar uma criança. Eu sou uma deputada que viajo 5 dias por semana, 2 dias trabalho na Assembleia. São 7 dias trabalhando. Às vezes eu vejo as minhas filhas 1, 2 horinhas por dia. Às vezes eu tenho que fico 2 dias inteiros com ela, mas depois não as vejo por bastante tempo. E com toda a dedicação com toda a ocupação que eu tenho, eu alfabetizei a minha filha em casa e ela tem 4 anos e meio. Como é que se explica o fato de que uma criança hoje entra numa escola pública e fica 3 anos para ser alfabetizada, Vilela? Elas entram, como não tem reprovação, elas entram na 4ª série. No 4º nível, ela ficou 3 anos e não foi alfabetizada, entra na 4ª série semi-analfabeta, sem conseguir montar sílaba. Sai no ensino médio sem conseguir interpretar um texto. Quem que deveria ter alfabetizado no 1º ano? O professor do 1º ano, ele não alfabetizou, ele é punido? Não, nada acontece com ele. O professor do 2º ano pegou esse aluno deficitário e não resolveu o problema, ele é punido? Não. O professor do 3º ano pega esse mesmo aluno, 3 anos, que não conseguiu formar uma palavra ainda, escrever e ser alfabetizado. Ele é punido? Não. Então, não há punição, não há cobrança, e por mais que as pessoas digam, mas o salário do professor não é o melhor possível. De fato, poderia ser melhorado o salário do professor. Mas veja bem, pelo nível educacional que você tem hoje, pelo nível de educação que você tem hoje, qual é o argumento do professor para pedir um aumento salarial? O argumento dele. Né? O meu trabalho é muito bom, então eu mereço um salário aumentado. Existem bons professores, mas a quantidade de professor doutrinador e que entrega crianças analfabetas funcionais no ensino médio é muito alto. E se você perguntar para sua mãe, não sei se ela está ainda em universidade. Não tá, né? Mas se você perguntar para qualquer professor universitário, professor de ensino médio, eles vão te dizer isso. A cada ano que passa, o aluno vem mais deficitário que no ano anterior. Entra na universidade, na particular, porque é mais fácil o vestibular, mas às vezes até na pública, completamente defasado com relação a português e matemática. Como é que vai avançar nas outras disciplinas? Eu me lembro que no curso de enfermagem na Universidade Federal onde eu entrei, teve aluno sendo chamado na 8ª chamada. Você entende? Então ele ficou lá na colocação 140 e mesmo assim foi chamado. O nível da turma, baixíssimo, porque essa universidade é a Universidade Federal da Fronteira Sul, tem um sistema que 98% dos alunos são cotistas. Você acredita nisso? Na minha época, 98%. O meu assessor de educação tá vendo aí a live e o William, obrigado, William, pelo seu trabalho, inclusive. Você é um cara fenomenal. Um gênio. E que a gente fez também esse voucher. O voucher que legal, tem um projeto já. Sim, a gente já tem um projeto. Vamos ver o que o pessoal tá querendo saber aí. Manda lá. Vamos lá, o Douglas Guimarães, ele é vice-prefeito de Ituiutaba. Muito difícil esse nome. Ituiutaba? Nossa, Ituiutaba. Tá vendo o que ele tá falando? Tá vendo o problema? É pra fazer um exemplo real aqui, entendeu? Você errou. Foi só pra exemplificar. Foi, lógico, é tudo... Excelente. Vamos lá, ele fala o seguinte... Qual é a cidade mesmo? Ituiutaba. Tá certo. Você viu, né? Ele falou o seguinte, assim, o Nicolas foi o 2º deputado mais votado no meu município, mas nunca trouxe recursos ou resultados concretos nem via prefeitura ou via instituições. As pessoas só comentam sobre sua defesa da PEC da blindagem. Ele não teme que focar nessas pautas espantalho passe a impressão de que está fugindo da entrega dos trabalhos reais, já que no fim das contas ideologia não resolve os problemas práticos das pessoas? A ideologia não resolve os problemas práticos das pessoas, mas é um que, obviamente, só tá derramando ideologia aí, né? Cara, vamos lá. É mentira. Eu vou, inclusive, pedir aqui, porque são 853 cidades que nós temos em Minas Gerais. Então, obviamente, nossos recursos são limitados, a gente não consegue mandar para todas. Então, a gente vai fazendo aí por prioridades mesmo. Eu fui o 2º mais votado lá e até pedi aqui o pessoal aqui poder me mandar, caso eu tenha enviado. Pergunta aí, João, pro Kaique, tal, se enviou lá para Ituiutaba ou não. Geralmente, a gente recebe os ofícios da prefeitura. Tem que ver se a prefeitura também ou algum deputado, enfim, estadual, já mandou algum ofício lá pra gente. Com relação à PEC da blindagem, vamos lá.
Eu não vou explicar tudo aqui, porque vai ter um momento certo para poder discorrer a respeito do tema, até mesmo porque quando você tem uma narrativa a ponto de você fazer com que as pessoas fiquem cegas diante daquilo que você vai falar, não adianta explicar. Então por isso que eu não fiz nenhum vídeo a respeito disso. Antigamente você tem um impeachment e depois a esquerda vai e chama de golpe. Você tem um regime militar, depois a esquerda vai e chama de ditadura. Você tem agora uma ditadura, eles chamam, enfim, de democracia. Então, a arte de perverter o nome das coisas é com a esquerda mesmo. Essa PEC, antes de mais nada, ela foi chamada de PEC das prerrogativas. Nada mais é do que retornar o texto original da Constituição. E por que fez dessa forma? Para poder, literalmente, o STF depois não chegar e falar, é inconstitucional. Como você vai falar que é algo inconstitucional se é a Constituição, né, original? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hoje nós não temos uma assimetria quanto a perseguição que há com a direita da mesma forma com a esquerda. Isso é muito isso é fático. Nós temos aí, nos últimos 10 anos, se não me engano, 10 ou 13 deputados cassados, e você só tem aí 2 que estão presos, né? Você tem aí o Daniel Silveira, que foi inclusive com aval do Congresso Nacional, por crime de opinião, mas a prisão em flagrante foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, não foi flagrante de crime de matar, de roubar, nada disso. Foi por uma postagem dele na rede social, e como ele entende que o flagrante é perpétuo na internet, ele foi e mandou prender. E você tem a Carla Zambelli, que também está presa. Existiram diversos casos lá na Câmara, como por exemplo o caso da Flor de Lis, que, enfim, foi colocado a pedido de cassação dela, houve a cassação dela, e posteriormente ela foi presa, né, por conta de um homicídio, né, um assassino. Depois pesquise aí quem que foi o cara que votou contra a prisão dela, tá? Só uma dica do pessoal do Rio de Janeiro. Depois você me conta aí e vê se alguém da direita votou a favor disso daí. Contra, né, na verdade. Então, você percebe que na ânsia de perseguir a direita, que é o que está acontecendo agora, Gustavo Gaia está sendo processado e pode perder o mandato, e essa semana conseguiu reverter na CCJ, mas não vai ficar assim, né? Porque o STF decide tudo, para poder caçá-lo por conta dele ter xingado um senador de Goiás de vagabundo. E para ele pode perder o mandato por conta disso. Eu tenho processos que eu posso perder meu mandato, que está lá no TRE, assim bem como Eduardo Bolsonaro, a Júlia Zanata, a Cris Torieto, o Cabo Gilberto, o André Fernandes, Felipe Barros, um monte de gente pode perder o mandato. E você percebe que o Carlos Jordi sempre são aqueles que vão, por exemplo, ou sair a Senado ano que vem, ou são aqueles que estão se destacando, têm uma grande relevância em rede social, enfim. Então, ponto. Essa é a realidade que nós temos hoje. Uma realidade onde o STF persegue seus opositores. Na maior figura que nós temos hoje, que é Jair Bolsonaro. Que, enfim, já estamos há mais de 15 dias sem uma denúncia. E o cara tá preso. Só pra deixar isso aí claro. Enquanto isso, ninguém do Mensalão tá preso mais, tá? Ninguém do Mensalão tá preso mais. Praticamente todo mundo da Lava Jato tá solto, todo mundo tá solto. Todos os acordos de leniência, tudo também anulados. Pessoas que desviaram bilhões, todo mundo, inclusive, aí já prestes a concorrer a cargos novamente, como por exemplo o Sérgio Cabral, né, que foi contratado há 400 anos e com certeza vai vir algum cargo aí ano que vem. Por que eu pinto primeiro esse cenário? Para poder mostrar que a PEC, em âmbitos normais, ela não faz sentido, realmente. Por que um país democrático teria de que blindar, né, já que foram palavras que eles usaram, e teriam que ter uma proteção a mais para parlamentares no Congresso? Uma democracia, isso não faz sentido. Mas nós não estamos nesse Estado democrático. Nós não estamos nesse Estado democrático. A minha rede social foi derrubada após as eleições sem nenhum motivo. Eu não sei até hoje. Ah, Nicolas, foi porque você falou das eleições. Ou foi porque você questionou as urnas. Ou porque você xingou o Alexandre de Moraes. Eu não sei. Eu não tive acesso aos autos. Bem como Luciano Hang teve suas redes sociais derrubadas. Bem como Terça Livre foi extinto aqui do nosso país. Bem como teve censura prévia com o Brasil Paralelo. Antes de lançar o documentário, eles disseram que não poderia postá-lo. Ou seja, eu não conheço nenhum deputado de esquerda que tenha sido caçado ou preso, igual Daniel Silveira, de esquerda, por palavras, por opiniões. Não sei.
Quem que durante a eleição tomou multa que nem eu tomei, da esquerda, por fake news? E não é porque eles não cometem fake news. Os caras literalmente jogaram uma fake news do Bolsonaro como se ele fosse canibal. Colocou como se ele fosse pedófilo, por conta lá do Pintou um Clima. Colocou que ele ia acabar com a Bolsa Família, que ele ia acabar com o 13º. Isso e não aconteceu nada. Tudo bem. Inclusive, nós somos proibidos de associar o Lula com ditaduras, como de Nicolás Maduro e do Daniel Ortega, de Nicarágua. E agora o cara literalmente recebeu o Nicolás Maduro de tapete vermelho aqui no nosso país. A gente não podia falar que, por exemplo, o Lula era a favor do aborto. Sendo que o cara colocou uma ministra da Mulher favorável ao aborto e que ele já deu entrevista já falando que ele é favorável, né, ao aborto. Depois, quando chegou nas eleições... ele falou o contrário. Isso, ele falou o contrário. Nas eleições ele também falou que não ia indicar amigo pro STF, indicou 2. Então, assim, a palavra do Lula e nada é a mesma coisa.